Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: "Vamos para o outro lado do lago." Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, nós vamos morrer. O senhor não se importa com isso?" Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: "Silêncio, fique quieto." O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: "Por que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé?" E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas?" Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Esse texto está no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Esta cena, essa história é muito profunda, porque ela mostra a realidade de alguém que está navegando num lago, tentando atravessar um lago dentro de um barco com pessoas. E este barco já foi muitas vezes comparado com a nossa própria vida, uma alegoria muito recorrente. E é interessante pensarmos nesse barco como sendo a nossa vida, porque a vida, ela talvez possa ser ilustrada, de fato, por essa travessia, não é? E de um barco onde existem pessoas queridas, pessoas próximas que estão conosco, ou seja, a vida não é solitária, ela é coletiva, é comunitária. Existem pessoas que sempre estão próximas e continuarão próximas e também estão no mesmo barco conosco, né, correndo os mesmos riscos. E, de outra forma, a questão da água, né, que remete à incerteza. A água é um terreno que não oferece resistência, é um terreno perigoso que não é da nossa normalidade tratar com a água, né? Existem aqueles e aquelas que nadam bem, que sabem se virar bem na água, mas a água não é um terreno cômodo para um ser humano. A água, ela é instável, ela não nos suporta, ela é perigosa, ela é lugar de morte também, porque as pessoas morrem afogadas. É interessante pensarmos nessas questões, né? E pensarmos também na questão do vento, porque nessa navegação da vida existem diversidades também que são caracterizadas pela chuva, pelo vento, não é? Um vento forte que pode bater na água e fazer com que essa água entre no barco e dificulte as coisas. E, enfim, esse vento que pode simbolizar aí as nossas tristezas, as nossas mazelas. Tudo isso é muito provocante, nos faz pensar sobre a existência da vida. Mas o texto mostra um Cristo que vai dentro do barco e que, na hora da incerteza, da dificuldade, resolve o problema de uma forma milagrosa. E mais que isso, esse texto mostra um Cristo que adverte os seus discípulos dizendo: por que vocês estão com medo? Vocês deveriam já ter aprendido a ter fé, a andar nas incertezas, navegar
nesses momentos difíceis e saber que eu estou com vocês. Talvez a vida seja muito melhor quando nós sabemos que Deus está conosco. Mesmo que nós tenhamos a ilusão de que Ele está dormindo, de que Ele não está atento, mas a vida se torna muito melhor, muito mais serena, muito mais confortável, quando nós mesmos nos exercitamos em fé, enfrentamos as ondas, os ventos, com a certeza de que Deus está do nosso lado. Que Deus nos abençoe, que tenhamos fé e que saibamos atravessar os lagos da nossa vida. Amém.